Já que esse vídeo tá entrando no ar quase no Dia Internacional da Mulher, que é dia 8 de março, eu resolvi comemorar essa data indicando pra vocês aqui algumas obras, livros, filmes, séries, tem outras coisas também, que são feitos por mulheres ou que tem mulheres como protagonistas e que eu acho que vale a pena conferir. Vamos lá? Bom, então vou começar as minhas indicações pelos livros, e a minha primeira dessas indicações literárias é esse daqui, que é o Hibisco Roxo, da Chimamanda. Se vocês assistem meus vídeos, vocês já sabem que eu já indiquei e já li muitos livros dela. Esse aqui é o 5º livro da Chimamanda que eu tô lendo. Eu já indiquei e já li o Para Criar Crianças Feministas, Sejamos Todas Feministas, Meio Sol Amarelo e Americana, então o próximo da lista é esse aqui. Ele é um livro muito legal, como todos os que ela escreve. Ela escreve de uma forma que é simples, fácil de entender, mas que trata de assuntos que são muito sérios e que valem a pena ser debatidos. Então esse livro aqui é a história de uma família, então os 2 pais e 2 filhos. Ele é narrado pela filha, que começa o livro como uma adolescente, e ela vai contar a história da família, que é, mais especificamente por conta do pai, que é um católico, um cristão super intolerante, assim, super fervoroso. E existe essa dualidade aí entre a questão de eles serem cristãos e viverem num país que tem suas próprias tradições, é claro. Então ela fala um pouco sobre isso, sobre essa questão da intolerância, da cultura própria do país, enfim, é um livro muito legal e, como eu falei, ela escreve de uma forma que te prende muito, você não consegue parar de ler até você acabar. E mais um da Chimamanda, então esse aqui é outro que eu recomendo, assim como todos os outros que eu já falei aqui. Agora, a minha segunda indicação é um livro que eu ainda não acabei de ler, eu tô lendo ele agora, mas sabe aquele livro que, assim, ele é tão legal que você não se aguenta e já quer ir falando sobre ele? Então, é esse aí. O nome desse livro é O Caminho de Casa. Ele é de uma escritora natural de Gana, mas ela se criou nos Estados Unidos, e ela se chama, eu não vou saber falar o nome dela, mas ela se chama Yaa Gyasi. Felizmente não sei se tá certo, mas a capinha vai estar aparecendo aqui do lado pra vocês. Enfim, se alguém já leu, não me dê spoilers, mas é a história de... São 2 meio-irmãs, elas não se conhecem e elas acabam tendo destinos, assim, bem separados. Uma delas acaba virando escrava e a outra não, mas assim, ela vai contar aí a história dessas 2 meninas. E ela vai falar dessa questão. Toda essa história começa no século XVIII, e aí elas vão falar sobre isso, e aí ela vai falar sobre as consequências de toda essa história durante vários anos depois. Ela conta a história sempre em capítulos intercalados, então eles vão depois se conectando, e isso é muito legal. E ela também tem uma escrita muito simples, mas muito bonita, e para falar de assuntos que são muito sérios, e que impactaram a sociedade por muitos anos, impactam até hoje, é claro. E, enfim, tô muito animada pra terminar esse livro, mas já tô recomendando aqui porque ele é realmente muito bom. E aí eu tava tentando lembrar e pensar numa terceira indicação que coubesse, que tivesse a ver com essa temática aqui pra eu indicar pra vocês. E eu lembrei de um dos meus livros favoritos do ano passado, que foi escrito por uma fotógrafa que chama Lindsay Addario. Ela é americana e o nome do livro é Isso Que Eu Faço, uma história de amor e guerra. Então nesse livro ele é autobiográfico e ela vai contar a história dela, como fotógrafa e tal, desde o início até os dias mais ou menos de hoje, porque ela já escreveu isso tem alguns anos, mas ela é uma fotógrafa basicamente de guerra, então ela já cobriu vários conflitos aí recentes do mundo. E ela já foi em lugares, assim, super perigosos, e numa das últimas histórias, inclusive, ela tá grávida, ela sobe uma montanha, enfim, é uma história sensacional. E especialmente se você for jornalista, como eu, você vai ficar muito emocionado com essa história. E é por isso que eu recomendo ela aqui. E se não me engano, porque eu já li isso tem algum tempo, eu vi que o Spielberg ia fazer uma adaptação cinematográfica dessa história e que a Jennifer Lawrence ia interpretar a fotógrafa. Não sei se é verdade ou se vai acontecer mesmo, porque já faz um tempo que eu li isso, mas eu espero que seja. Bom, então eu vou passar agora para a parte de filmes e séries dessas indicações, começando pelo filme mais recente que eu assisti, que foi agora nesse final de semana, que é Lady Bird. Eu tava muito ansiosa para assistir e eu adorei o filme. Ele é uma história basicamente sobre uma menina, sobre a Lady Bird, e ela tá meio que passando por essa transição entre a adolescência e a vida adulta. Ela tá no último ano do colégio e vai entrar na faculdade, então ela tá se preparando para isso. Então o filme é meio que em torno disso, dos conflitos dela, especialmente com a mãe, e também no colégio, tudo ao redor disso, as amizades, amores, enfim. Ele é um filme super divertido, mas que também vai te emocionar um pouco. Eu dei risada, chorei, enfim. Minha segunda indicação é um filme que ele ficou super famoso na época, ele saiu tem 1 ano e pouquinho, eu acho, mas eu não tinha conseguido assistir, então eu imagino que também talvez tenha gente por aí que não tenha visto, e eu super recomendo, que é Estrelas Além do Tempo,
que é um filme que conta a história de 3 matemáticas que trabalhavam na NASA nos anos 60, essa é uma história real. As mulheres estão vivas até hoje, elas já estão bem velhinhas, mas estão vivas. E além delas já sofrerem preconceito por serem mulheres e tal, trabalharem na NASA, as 3 são negras, então elas sofriam preconceito racial e todo o filme é em torno dessa questão, ou seja, elas terem que provar sempre que elas estavam certas, que elas eram inteligentes, que elas podiam estar lá e às vezes muito mais competentes do que os homens e tal, e não precisavam, e eles, né, não precisavam provar nada. Então é uma história também super emocionante e muito, muito legal, acho que vale a pena assistir. E a minha terceira indicação para assistir não é bem um filme, é uma série, ela chama Younger. Eu nunca tinha ouvido falar dela, eu descobri, tipo, acho que no Twitter, em alguma rede social eu tava fuçando e vi alguma coisa, resolvi assistir. Ela já tá, na verdade, quase na 5ª temporada, acho que ela tá na 4ª, eu ainda não assisti tudo. E é a história de uma mulher, ela tem 40 anos, e ela se divorcia e tal, ela já tem uma filha que tá adolescente, que ela criou nos últimos anos. E aí ela resolve, então, procurar um emprego, porque ela passou aí os últimos 15 anos sem trabalhar fora de casa. Só que ela acaba não conseguindo arranjar um emprego e ela mente que, na verdade, ela não tem 40, ela tem 26. E essa é uma história, essa é uma série daquelas que tem 20 minutos, que é, tipo, engraçadinha e tal, daquele tipo que você senta no sofá pra assistir. Quando você vê, você passou lá 8 horas largada no sofá. E assim, ela é realmente uma série divertida, engraçada, bonitinha e tal, mas que realmente fala de um assunto que a gente encara todos os dias, que é a questão, né, da juventude e de como, quando a gente vai ficando mais velha, a sociedade passa a não nos ver mais com a mesma relevância que a gente tinha quando jovem. Então, apesar de ser uma série aí bonitinha, engraçadinha e tal, é um assunto que também é relevante. E aí, pra fechar esse vídeo, eu tenho outras 3 indicações que são de produtoras de conteúdo que fazem coisas muito legais e que, se vocês não conhecem, acho que vale a pena conferir. Vou começar então com uma indicação que eu dei no meu vídeo de podcasts, que é o Mamilos. Eu tinha começado, na época eu tinha começado a ouvir o Mamilos há pouco tempo, hoje eu já escutei vários e vários programas e é sensacional. Pra quem não conhece, podcast, ele é tipo um programa de rádio, mas que você não ouve no rádio, né? Você pode ouvir no aplicativo, no computador, enfim, quando você quiser. E esse em específico é feito por 2 mulheres, a Juha Lauer e a Cris Bartz, e elas debatem temas polêmicos. Então pode ser qualquer coisa, pode ser a intervenção militar no Rio, pode ser gordofobia, pode ser como trabalhar como um nômade digital, enfim, tem muitos e muitos assuntos que elas falam. Todos os programas são super interessantes e eu acho que vale a pena escutar também. Minha segunda produtora de conteúdo que eu tenho pra indicar é uma youtuber, que é a Lui. Ela tem um canal que se chama Lui. E ela fala de vários e vários assuntos. Ela indica livros escritos por mulheres, ela fala de videogames, ela fala tipo de coisas que estão rolando aí na sociedade, nas redes sociais, enfim, ela traz ponto de vista super inteligente sobre os assuntos, ela é uma pessoa super eloquente. E eu acho que super vale a pena acompanhar o canal dela, que é muito legal. E a minha última indicação é uma produtora de conteúdo que eu acho que ela até tem um canal no YouTube, mas eu acompanho ela mais no Instagram, que é onde ela atualiza mais e tal, que é a Isabela Mesadri. Ela fala mais de astrologia, de boas energias e tal, então se você gosta desses assuntos, acompanhe ela, porque os stories dela são super legais. Ela sempre avisa assim, ó, onde que tá a lua e o que isso vai impactar, o que isso significa. E, em geral, dá sempre certo pra mim, eu fico chocada e eu gosto bastante de acompanhar as dicas e fotos de viagem dela também. Então essas foram as minhas indicações aí de conteúdos pra assistir, ler, ouvir, que são feitos ou protagonizados por mulheres inspiradoras. Espero que vocês tenham um ótimo Dia Internacional da Mulher e que vocês aproveitem também consumindo conteúdo de mulheres que vocês consideram inspiradoras. E em breve entra mais um vídeo desse estilo aqui do 3x3 neste canal, acho que provavelmente na semana que vem, e esse vai ter participação especial da Sai da Thaís. Então fiquem ligados por aqui, se inscreva se você ainda não é inscrito. Um beijo e até a próxima!